Seja resiliente em Deus para vencer. Parte 5. Hoje vamos refletir sobre os dois últimos pilares que sustentaram Estevão em sua honrosa missão. Estevão foi um homem cujo testemunho de fé e poder tem inspirado cristãos ao longo dos séculos. Sua história está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. E em Atos capítulo 6, versículo 8 diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Este versículo nos apresenta um homem cuja vida foi marcada por uma fé inabalável e pelo poder do Espírito Santo, permitindo-lhe realizar milagres e sinais que glorificaram a Deus e impactaram profundamente a igreja primitiva e a comunidade. A vida de Estevão nos ensina lições fundamentais sobre o que significa viver uma vida cheia de fé e de poder. Nesta mensagem vamos explorar esses aspectos da vida de Estevão, para que possamos aprender a aplicar esses princípios em nossas próprias vidas e missão. Que possamos ser inspirados a viver com a mesma intensidade, piedade, dedicação, confiando plenamente em Deus e permitindo que seu poder opere através de nós. Que esta mensagem fortaleça nossa fé e nos encoraje a buscar uma vida cheia do Espírito, para que possamos ser instrumentos eficazes nas mãos do Senhor e cumprir nossa missão. Portanto, vamos examinar os dois últimos pilares ponto por ponto, observando como a fé de Estevão se manifestava, como ele estava cheio do poder do Espírito Santo e como seus atos de milagres e sinais serviam como um poderoso testemunho do amor e da presença de Deus entre a igreja e sua comunidade. E Estevão, cheio de fé. Homem cheio de fé. Estevão é um exemplo de fé inabalável. Sua vida e ministério, embora de pouca duração, deixaram um impacto resistente na história. Estevão dedicou-se inteiramente ao serviço de Deus e à proclamação do Evangelho. Ele era conhecido por sua firmeza na fé e pela sua realização de grandes milagres e sinais entre o povo, demonstrando o poder de Deus de forma extraordinária. Portanto, vamos analisar 7 aspectos da fé inabalável de Estevão. Primeiro, fé inabalável. A fé de Estevão é descrita como cheia, indicando uma fé completa e inabalável em Deus e em Cristo Jesus. Ele confiava plenamente nas promessas de Deus e na direção do Espírito Santo. Segundo, base na palavra. A fé de Estevão estava enraizada nas Escrituras e nas promessas de Deus. Ele compreendia a história da redenção e o cumprimento das promessas messiânicas em Jesus. Terceiro, confiança plenamente em Deus. Estevão confiava plenamente em Deus e em suas promessas. Isso nos ensina que nossa fé deve ser firme e baseada na palavra de Deus. Quarto, viver pela fé. A vida de Estevão nos desafia a viver pela fé diariamente, acreditando que Deus é fiel e que suas promessas são verdadeiras. Assim como Estevão, devemos permitir que a nossa fé guie nossas ações e decisões. Quinto, fé corajosa. Estevão demonstrou grande coragem ao defender sua fé, mesmo diante da perseguição. Somos desafiados a ser corajosos em nossa fé, defendendo-a e vivendo-a com integridade, independente das circunstâncias. Sexto, convicção firme. A fé de Estevão era baseada em uma convicção profunda da verdade de Cristo. Devemos buscar ter essa mesma convicção, sabendo em quem temos crido e estando prontos para testemunhar sobre ele. Sétimo, coragem inabalável. Quando confrontado pelos líderes religiosos, Estevão não hesitou a proclamar a verdade de Deus, mesmo sabendo das consequências. Em seu discurso, ele revelou a história da salvação e confrontou a hipocrisia dos seus acusadores. Atos capítulo 7, versículos 51 a 53. Sua coragem inabalável nos desafia a sermos destemidos em nossa fé, proclamando o Evangelho com ousadia, independente das circunstâncias. Em Atos capítulo 6, versículo 8 diz: E Estevão, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Homem cheio de poder.
Estevão realizou prodígios e grandes sinais entre o povo. Sua vida foi um testemunho vivo da presença e do poder de Deus, demonstrando como a atuação do Espírito Santo pode transformar e capacitar uma pessoa para cumprir sua honrosa missão de maneira extraordinária. Agora vamos analisar 7 aspectos do poder do Espírito Santo na vida de Estevão. Primeiro, capacitado pelo Espírito Santo. O poder de Estevão fluía do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito, e isso se manifestava em sua capacidade de realizar grandes obras. Portanto, devemos buscar estar cheio do Espírito Santo, permitindo que ele nos capacite a fazer a obra de Deus. Segundo, manifestação do poder de Deus. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o poder de Deus se manifesta através de nós. Assim como Estevão realizou milagres, podemos esperar que Deus opere através de nossas vidas para a sua glória. Terceiro, fazendo prodígios e grandes sinais. Estevão realizou sinais e prodígios entre o povo, demonstrando a poderosa ação do Espírito Santo. Isso nos lembra que ele ainda é capaz de realizar milagres em nossos dias. Portanto, devemos ter fé e permitir que Deus opere o sobrenatural em nossas vidas. Quarto, testemunho eficaz. Os milagres realizados por Estevão foram um poderoso testemunho da verdade do Evangelho. Da mesma forma, quando o Espírito Santo opera em nossas vidas, temos a oportunidade de testemunhar a bondade e o poder de Deus. Quinto, ministério entre o povo. Estevão não restringiu seu ministério a um círculo fechado. Ele estava constantemente entre o povo, servindo e testemunhando. Seu exemplo nos desafia a sair de nossas zonas de conforto e levar a mensagem de Cristo a todos ao nosso redor. Sexto, impacto na comunidade. Ao ministrar entre o povo, Estevão causou um grande impacto. Devemos buscar fazer a diferença em nossa comunidade, permitindo que Deus nos use para impactá-la, libertando, abençoando e transformando vidas ao nosso redor. Sétimo, exemplo de liderança e martírio. Estevão foi escolhido para servir como diácono, mas ele também era um poderoso evangelista. Isso nos mostra que todos temos um papel a desempenhar no reino de Deus e devemos estar dispostos a servir e compartilhar o evangelho. A vida de Estevão deixou um legado que transcende os séculos. Seu exemplo nos encoraja a viver de tal forma que nossa fé tenha um impacto positivo e duradouro na vida dos outros. Por fim, em Atos capítulo 7, versículo 55, diz: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. No entanto, os religiosos, furiosos, gritaram em alta voz, taparam os ouvidos e invertiram contra ele. Eles o expulsaram da cidade e o apedrejaram. Atos, capítulo 7, versículos 55 a 58. Mesmo enquanto era apedrejado, Estevão clamou ao Senhor para perdoar seus agressores e entregou seu espírito nas mãos de Deus. Atos, capítulo 7, versículos 59 a 60. Sua morte foi um poderoso testemunho de fé, amor e perdão. Estevão serve como um exemplo para os crentes de todas as gerações, mostrando que uma fé sólida e bem fundamentada nas Escrituras permite realizar grandes obras e cumprir sua honrosa missão para a glória de Deus. Que possamos buscar essa mesma fé inabalável, sendo capacitados pelo Espírito Santo e dispostos a servir, testemunhando sobre o poder e a bondade de Deus em nossas vidas, igrejas e em nossa comunidade. Bem, queridos, chegamos ao final da 5ª parte desta mensagem. Portanto, não percam a 6ª parte desta mensagem. Se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça sua inscrição para não perder as próximas mensagens. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like e seja bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Amém.